Então, a gente vai começar hoje a lição 15. É na página 229, lá do livro físico. PDF, eu não sei. Tem alguém pelo PDF? O PDF está marcando 223. Beleza. Então, vamos lá. Os significantes primordiais e da falta de um. Uma encruzilhada, significantes de base, um significante novo no real, aproximações do buraco, a compensação identificatória. A distinção sobre a qual eu insisto esse ano, a do significante e do significado, se mostra particularmente justificada pela consideração das psicoses. Gostaria hoje de fazer vocês sentirem isso. Que procuramos nós, analistas, quando abordamos uma perturbação mental, quer ela se mostre de maneira patente ou esteja latente, quer ela se mascare ou se revele nos sintomas ou nos comportamentos? Procuramos sempre a significação. É isso que nos distingue. Contam com o analista para não se deixar enganar. Estamos na lição 15, 229 do livro. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Contam com o analista para não se deixar enganar quanto à significação verdadeira. Quando ele revela o alcance que adquire para o sujeito um objeto qualquer, é sempre do registro da significação que se trata, de uma significação em que ele considera que algo do sujeito está interessado. É aqui onde quero detê-los, pois há aí uma encruzilhada. Eu acho que aqui já vale a gente retomar alguns conceitos para a gente acompanhar a discussão. Então, bem, o primeiro deles, eu acho que é importante a gente tomar o algoritmo lacaniano. E aí, gente, eu queria mostrar um negócio para vocês, que eu não sei se vocês já viram, mas eu voltei nesse texto essa semana e eu nunca tinha me dado conta disso. Lá no Instância da Letra, eu vou mostrar, peraí. Quem tiver os inscritos aí quiser olhar também, só precisa achar. Achei. Na página. Qual? 502. Então, na instância da letra, quando ele vai apresentar o algoritmo, né? Que ele trabalha. Aí ele faz aquela modificação no algoritmo de Saussure. E primeiro vamos tratar dessa modificação desse algoritmo. Eu vou desenhar aqui, mas eu vou desenhar no papel e mostrar que eu odeio desenhar nesse negócio, que eu nunca dou conta de abrir ele direito. Então, peraí. Vou mostrar para vocês o de Saussure primeiro. Bora lá. Então, o algoritmo de Saussure, ele é assim, ó. Finge que está espelhado, mas aqui em cima a gente tem um significado e embaixo um significante. Até então, logo de cara, a primeira mudança que a gente consegue notar é que o Lacan ele tira essas duas setinhas. Essas setinhas aqui, elas estão indicando reversibilidade. Então, tanto faz o significado está em cima quanto o significante. Para o Saussure. Então, o Lacan vai arrancar fora essa setinha. Então, para ele, não vai ter essa reversibilidade. Outra coisa que desaparece é esse círculo aqui em volta. Esse círculo indica que essas duas coisas elas estão postas como numa cédula de dinheiro. De um lado você tem uma frente e do outro você tem o verso. Tem lá o mico-leão dourado e do outro lado tem quanto que ele vale com aquela cara lá do real. Certo?
Então, aí ele faz essa modificação nesse algoritmo. E ele está apresentando isso para a gente nesse texto da instância da lei. E aí ele vai colocar o significante em cima do significado. Ou seja, há uma primazia do significante. Pois bem. Depois, lá na 502, quando ele vai falar do significante, ele mostra, primeiro, o algoritmo que seria errado, que é como a gente normalmente toma, e aí ele faz esse desenho aqui, ó. Ele coloca uma árvore, escrito árvore, a palavra árvore, embaixo o signo, o símbolo da árvore. E depois, quando ele vai falar do significante, que funciona para a gente pensar melhor, e isso aqui que eu nunca tinha percebido, é que aqui em cima, ele coloca tudo em cima da mesma fração. Esse duplo aqui, ó, homens e mulheres, essa oposição, essa diferença, ela está colocada no mesmo lugar. E eu nunca tinha percebido isso, eu achava que estava separadinho, tipo, homens em cima da porta e mulheres em cima da porta, enquanto frações diferentes. Mas ele coloca na mesma. E eu acho que isso aqui já serve para a gente pensar no significante enquanto um elemento diferencial também. Então, por exemplo, teve uma lição que a gente passou agora mesmo, que ele está falando do dia e da noite como significantes. E aí ele fala dessa oposição, né? Entre o dia e a noite, que um é diferente do outro. E aqui também ele está sustentando esse significante na diferença. Só que aí eu fiquei pensando nessa função quase que criadora mesmo, né? De estabelecer uma diferença e uma identidade entre as coisas. Quando a gente pensa dia e noite, homens e mulheres, marcam diferenças, né? E aí, pelo que eu estou entendendo, isso também está nessa ordem do significante. E aí eu queria trazer isso para a gente pensar essa lição aqui também, que ele começa com isso, né? Falando a questão da significação e tudo mais. E aí, só mais uma ideia. Pois bem, ele está falando também que a gente procura pela significação. Se o que a gente tem é uma primazia do significante sobre o significado, a gente precisa pensar que esse significante ele vai entrar, de certa forma, no significado das coisas. Igual na última lição, na 23, que ele fala assim, que o significante ele é como um arado passando na terra. Então, ele deixa os seus rastros, ele deixa os traços, os sulcos, e aí depois vem alguém e planta coisas em cima. Mas só poderá haver significado onde há esse traço do significante, por onde ele passou. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Não sei se vocês concordam. A gente está em paz com essa linha de pensamento. Não precisa responder isso agora também, não. Acho que a gente pode ir pensando. E aí a gente vai seguindo a lição e vendo onde é que isso leva. Então, essa última passagem me parece importante também, né? De que é sempre do registro da significação que se trata, de uma significação em que ele considera algo do sujeito que está interessado. É aqui onde quero detê-los, pois há aí uma encruzilhada. E aí eu acho que isso talvez a gente precise ficar atento durante essa lição para a gente entender. Está falando que sempre que há uma significação, tem algo do sujeito que está interessado nessa significação. A minha hipótese é que significantes. Tipo, dessa forma que eu estava falando, né? De só pode haver um significado onde há significante, primeiro, é uma primazia do significante.
e aí eu trouxe algumas citações, algumas passagens que me fizeram pensar nisso. Eu acho que também. Pode falar, Lara. Que página que a gente tá? 229. Tá. E aí eu não acho que talvez seja muito absurdo pensar isso, por mais um motivo também, aquela definição que a gente ouve bastante, né? Definição do sujeito. O sujeito, ele é efeito do significante. O sujeito, ele aparece entre significantes. E o que é esse efeito do significante, né? Eu acho que eu estou pensando por essa via do que cria significações. Porque lá na instância da letra, quando ele coloca homens e mulheres no lugar do significante, do algoritmo, ele está marcando essas significações que elas estão, sei lá, elas são extremamente importantes para o tipo de sociedade que a gente vive, para a gente se identificar enquanto pessoas, enquanto sujeitos. Isso tem uma função grande nessa identificação que a gente faz de nós mesmos. Enfim, vamos deixar isso aí fervilhando e continuar lendo. Bora lá. O interesse, o desejo, a apetência que prende o sujeito em uma significação. Então, vamos lá. Ó. Aqui parece continuar por essa via. Em que o sujeito está preso a uma significação. Mas se o sujeito, ele também está entre significantes, parece dar para seguir com essa ideia que eu apresentei aqui. Leva a investigar-lhe o tipo, o molde, a pré-formação, no registro das relações instintivas, onde esse sujeito aparece correlativo do objeto. Isso aqui eu acho importante marcar também, o sujeito como correlativo do objeto, mas eu também não saberia dizer muito sobre isso agora. Alguém fraga disso, desse objeto? Que tipo de objeto que ele está falando? Propriamente objeto A, será? Não sei. Ainda bem que o próximo seminário é o 4, né? Que vai falar disso. Daí a construção da teoria dos instintos, fundações sobre as quais repousa a descoberta analítica. Pode falar, Fran. Não, mas o básico, assim, que eu fiquei pensando, assim, quando ele fala correlativo do objeto, é justamente que só existiria em relação a um objeto, né? Ele está falando, assim, correlativo, né? Nesse sentido, né? Que não iria existir se não tivesse, só existe nessa relação. Quando existe objeto, existe sujeito, né? Assim, não sei. Às vezes, Não, aquela coisa do tipo, achei ótimo. o óbvio. Tipo assim, o óbvio. Achei ótimo. Às vezes é o óbvio mesmo. Vou até Então, essa anotar aqui. dependência, né? Uhum. Da correlação. O Alfredo também, algumas vezes, quando ele vai falar daquele A linha, sabe? O eixo imaginário, ele sempre fala o eu e os seus objetos. O Moá e seus objetos. Então, esse sujeito, essa identificação do sujeito só aparece com relação aos objetos. Eu acho que é isso mesmo que você trouxe. Por aí mesmo. Pode ir? Pode continuar? Daí a construção da teoria dos instintos, fundações sobre as quais repousa a descoberta analítica. Aí, um mundo, direi quase um labirinto relacional,
que comporta tantas bifurcações, comunicações, voltas, que nos satisfazemos com isso. Isto é, no fim de contas, que nos perdemos nelas. O fato é sensível em nosso manejo cotidiano dessas significações. Tomemos como exemplo essa inclinação homossexual, que é um componente essencial do drama do Édipo. Dizemos que a significação da relação homossexual tende a transparecer no Édipo invertido. No caso da neurose, dizemos a maior parte do tempo que o sujeito se defende contra essa inclinação, mais ou menos latente nos seus comportamentos, e que tende sempre a aparecer. Falamos de defesa. Há várias modalidades. Procuramos uma causa para ela, e definimos essa causa como sendo o temor da castração. Aliás, jamais nos faltam explicações. Se aquela não agrada, encontramos-lhes uma outra. Achei interessante isso aqui, porque eu estava lendo ontem um pouco de epistemologia, e aí até o Lakatos mesmo, que é o epistemólogo que usa lá no PIC da Apolo, ele fala assim que o cientista, ele sempre vai tentar defender sua teoria, não importa o que apareça. Então, a partir do momento que ele assume uma hipótese, ele vai tentar defender ela com unhas e dentes. Pode tudo estar dizendo o contrário, ele vai reorganizar alguns elementos, mas vai continuar com a hipótese dele. E é mais ou menos o que acontece com Freud, né? A gente consegue perceber, lendo que ele vai modificando a teoria, mas ele não consegue abandonar os aspectos principais dessa teoria, que é, por exemplo, uma separação, né, entre consciente e inconsciente, que eu acho que essa é uma das diferenças principais que se coloca entre Freud e Lacan, é pensar o sujeito e o outro como naquela emissão de outridade, aquele elo, e para Freud isso está separado, né? É o sujeito separado do seu inconsciente, como se um fosse interno e o outro fosse externo. Eu acho que essa é uma diferença principal. E a ideia do Lacan é retomar o Freud inteirinho, e aí ele sempre está trazendo, isso já estava lá em Freud, não sei o quê, porque ele vê outras coisas, né? Ele não está tentando defender esse ponto de vista. Mas quando ele já tem a ideia dele e volta lá, ele consegue ver que já estava. Tipo isso, assim. Eu acho interessante. Mas quer seja aquela ou uma outra, não é perceptível, como a menor prática da literatura analítica o mostra, que jamais se põe a questão da ordem de coerência que está em jogo. Por que admitir que a orientação homossexual do investimento libidinal comporta, logo de saída, uma coerência causal para o sujeito? Em que será que a captura pela imago homossexual comporta, para o sujeito, que ele perca o seu pênis? Que ordem de causalidade implica o que se chama o processo primário? Até onde admitir aí uma relação causal? Quais são os modos de causalidade que o sujeito aprende numa captura imaginária? Será que basta que nós a vejamos, essa relação imaginária, com todas as suas implicações, elas mesmas construídas, pois que se trata do imaginário, para que ela se dê no sujeito? E aí, como ele está falando de causalidade, eu vou trazer um papo aqui também, que é, vocês já viram o texto Ciência e Verdade? Alguém já leu ele? É um texto interessante para a gente pensar, porque nele o Lacan está em alta essa discussão. E ele está discutindo sobre a posição da psicanálise com relação à ciência. Então, assim, a psicanálise ela está dentro da ciência, e aí algumas coisas que ele vai trazer é como se não, a psicanálise não está dentro da ciência, mas ela depende da ciência para existir,
Porque o sujeito que ela trabalha, ele é correlativo ao sujeito da ciência. Então, o que é um sujeito da ciência, se não um sujeito em que a gente faz um certo corte epistemológico? Qualquer ciência que você for pensar, nenhuma ciência dá conta de tudo. Toda ciência é um recorte. Você vai pensar um objeto de uma determinada forma, você vai considerar algumas teorias, alguns autores para dar conta daquele objeto, mas nunca todos. Então, se faz um recorte e muita coisa fica de fora. Esse é o ponto para Lacan. Então, com o que a gente trabalha? A gente trabalha com aquilo que fica excluído internamente, fica excluído desse sujeito da ciência, mas que nem por isso deixa de estar colocado ali. Por mais que a ciência não fale sobre, queira suturar essa abertura, queira colocar como se ela mesma fosse autoexplicativa, o que a psicanálise vai pensar é essa relação da verdade, essa posição da verdade. Então, onde está a verdade? Aí ele vai falar que a verdade ela funciona como uma antinomia da ciência. Por quê? A ciência moderna que a gente trabalha é uma ciência muito de fatos, de coisas que são verdadeiras ou são falsas. Você tem hipótese, ela é confirmada ou ela é negada. Uma ciência experimental, empirista. E para Lacan, a ciência ela funciona de outra forma. Ele trabalha com um aspecto mais hipotético, dedutivo, em que a ciência que ele tenta construir para a psicanálise é uma ciência correlacional também. Ela funciona porque seus elementos eles têm uma lógica interna e eles funcionam operando entre si, eles sustentam algo entre si. E a verdade que ele vai colocar, né, era esse o ponto. Por que ela é uma antinomia? Porque a verdade ela é um paradoxo, ela não pode ser dita como se aquilo seja ou não seja, como que se fosse verdade ou falsidade. É os dois ao mesmo tempo. Esse é o paradoxo. E aí a gente encontra isso na física moderníssima, lá na física quântica, Einstein, quando a gente vai pensar onda e partícula. Isso já aprende já na escola, já. Antes não tinha isso, é uma novidade. Mas quando você está estudando química, vai ter lá os estudos dos elétrons, não sei se vocês lembram. E em algum momento a gente vê o último modelo atômico, que é aquele da onda e da partícula, em que você não consegue definir se aquele elétron ele está se comportando como onda ou como partícula. É como se fossem os dois, e aí depende do observador para determinar. Depende do observador, e aí a gente vai pensar nisso como o recorte do sujeito da ciência. Exatamente, é esse recorte da ciência que vai definir se uma coisa é ou não é. A psicanálise, ela fica numa relação um pouco, quase que anterior, nesse momento em que é os dois ainda. Acho que ficou claro ou complicadinho? O complicadinho né? Vai lá, mas... Daí, além disso tudo, nesse texto da Ciência e da Verdade, que é bem interessante, se vocês animarem de ler, vale a pena, ele vai começar a discutir várias coisas que acontecem na nossa vida, dentre elas psicanálise, religião, magia, sintoma. Ele vai pensar por que, por exemplo, nisso que se toma como mágica, né? Os xamãs. Por que é efetivo quando eles fazem algum procedimento de cura? E aí ele vai falar que é justamente sobre esse lugar da causa e da verdade. É onde posiciona a verdade, e ele vai trazer isso pensando nas 4 causas aristotélicas. As 4 causas aristotélicas, elas vão discutir o que causa um movimento.
E aí, por essa de movimento, sei lá, a gente pode pensar deslocamento, deslizamento, não sei. Estou elucubrando aqui. Mas, enfim, em Aristóteles está lá as causas do movimento. Sendo elas 4. A gente tem a causa material, que é a matéria mesmo, é o corpo que vai se mover. E aí, nesse ponto, ele começa a situar o significante. Então, o que se move quando a gente trabalha com psicanálise? O que está deslocando? O que vai causar alterações de significação, novas significações? Onde é que para o sintoma? Não é nesse movimento do significante? Então, ele coloca o significante no lugar dessa causa material. Então, qual que é a matéria que o psicanalista trabalha? Qual que é o corpo que a gente trabalha? É o corpo de significantes, é a letra. Pois bem, segunda causa que ele vem trabalhar é a causa formal, que é justamente a forma que um corpo vai assumir quando ele começa um movimento. Depois, você tem uma causa final, que é o objetivo do movimento, e tem a causa eficiente, que é a força que vai causar o movimento. Então, ele vai situar a magia como aquilo que coloca a verdade nesse lugar de causa eficiente, como aquilo que causa o movimento, causa transformações. Aí ele fala da religião. A religião, ele diz que é um modelo a não seguir. Quando a gente pensa como a religião situa a verdade, que a gente não deveria, em nossos análises, conduzir nossos analisantes pensando a verdade no mesmo lugar que a religião a coloca, que seria como causa final. Como se aquilo fosse o objetivo do movimento. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Coisa importante que ele traz nesse texto. Como sujeitos da ciência psicanalítica, é a solicitação de cada um desses modos da relação com a verdade como causa que vocês têm de resistir. Então, parece que o ponto é justamente não pensar a verdade como nenhum desses lugares. Diga, Úrsula. Até porque a verdade aqui vai ser numa relação dialética, ela é meia-verdade, então ela pode estar sempre se transformando. Quando você não pensa num negócio de origem, assim, como você falou das teorias, que você vai, quando você estava explicando do texto Saber e Verdade, que a gente vai olhar para a coisa com uma... dependendo da teoria que a gente está... que a gente tem na cabeça, porque a gente pode se transformar, o átomo, a gente pode estar vendo como partícula ou como onda. Então, pode se mudar. Então, a verdade também vai depender de qual a construção e qual essa inter-relação com o psicanalista, então ela sempre vai ser uma meia-verdade. É uma verdade paradoxal, né? E aí ele coloca também, ainda naquele texto do Ciência e Verdade, que a verdade e o saber, eles não são escritos na mesma folha pela impressora. Então, se a verdade está de um lado, o saber está de outro mesmo. Então, é como se a gente pensasse nessa divisão. É impossível ter saber e verdade no mesmo ponto. Como se eles fossem excludentes. E aí, onde você se situaria a verdade seria entre esses dois.
Não dá para dizer se é um ou outro. Por isso que ela se sustenta, sabe? Ela, pelo que eu entendi, ela tão mais vai se sustentar quando ela não está dizendo que se refere a um saber ou a outra verdade, sabe? Ou a verdade. Mas que ela fica como um paradoxo mesmo. E aí não dá para você dizer. Porque se ela passa a ser, assim, é o que é, aí ela fica mais como saber, né? Tá de um lado só. E aí ela não opera como verdade. Porque aí ela é saber. O saber até como uma coisa fixa, né? Porque o saber é da ciência, está do lado da ciência. Tem um saber que está construído que, né, só vai ser modificado se houver uma outra teoria, né? Mas ele, de qualquer forma, ele está fixo, né? E a verdade, ela é dialética, né? Uhum. Mas munidos dessas informações, vamos voltar lá para o seminário 3, então. Vou ler de novo essa partezinha. Quais são os modos de causalidade que o sujeito apreende numa captura imaginária? Será que basta que nós a vejamos, essa relação imaginária, com todas as suas implicações, elas mesmas construídas, pois que se trata do imaginário, para que ela se dê no sujeito, quando a vemos de fora? Não digo que estejamos errados em pensar que o temor da castração, com todas as suas consequências, entra automaticamente em jogo num sujeito macho pego na captura passivamente da relação homossexual. Digo que nós nunca nos colocamos a questão, e esta teria, sem dúvidas, respostas diferentes, segundo os diferentes casos. A coerência causal está aqui construída por uma extrapolação abusiva das coisas do imaginário no real. Ali onde se trata do princípio do prazer, de resolução e de retorno ao equilíbrio, de exigência e de desejo, deslizamos de forma toda natural ao fazer intervir o princípio de realidade ou outra coisa. Isso nos permite voltar à encruzilhada. A relação do desejo é concebida, à primeira vista, como essencialmente imaginária. É a partir daí que nos embrenhamos no catálogo dos instintos, de suas equivalências e desembocaduras uns nos outros. Detenhamo-nos, ao invés, para nos perguntar se são apenas leis biológicas que tornam um certo número de significações instintivamente interessantes para o sujeito humano. Qual será, nesse ponto, a parte que depende do significante? E eu acho que isso aqui entra naquela discussão que a gente começou a fazer no início do encontro hoje. De onde entra o significante nessas significações que são extremamente essenciais, que interessam tanto ao ser humano. De fato, o significante, com seu jogo e sua insistência próprios, intervém em todos os interesses do ser humano, por mais profundos, primitivos e elementares que nós o suponhamos. Durante dias e lições, tentei por todos os meios fazer com que vocês entrevissem o que poderemos chamar provisoriamente a autonomia do significante. A saber, há leis que lhes são próprias. Elas são, sem dúvida, extremamente difíceis de se isolar, pois que esse significante nós o colocamos sempre em jogo em algumas significações. O que significa dizer o interesse da consideração linguística do problema? É impossível estudar como funciona esse fenômeno que se chama linguagem e que é o mais fundamental das relações interhumanas, se não se faz no início a distinção
do significante e do significado. O significante, ele tem suas leis próprias, independentemente do significado. E o passo que peço que vocês deem nesse seminário é o de me seguir quando lhes digo que o sentido da descoberta analítica não é simplesmente o de ter achado significações, mas o de ter estado muito mais longe do que jamais se esteve em sua leitura, a saber, até o significante. Que se negligencie esse fato, explica os impasses, as confusões, círculos e tautologias que a investigação analítica encontra. Eu acho que aqui a gente pode começar a dar algumas respostas para aquela pergunta inicial. Tá, me parece que é por aí mesmo, o que ele está dizendo. Não é que a gente não vai lidar com significados e significações. Isso foi a primeira coisa que ele falou. Para que você vai no analista, se não para resolver algumas significações que estão te pegando na sua... alguns significados, né? Você vai para dar um jeito nisso, mudar, dar uma bagunçada, trocar alguns significados, você ordenar essa bagunça toda. Então, o psicanalista, ele está afim também de lidar com esses significados. Só que, porém, o que ele está colocando aqui qual que é a novidade que traz a psicanálise? A novidade que traz é pensar nessa ordem do significante como primordial, como essa primazia do significante sobre o significado. Então, se a gente compreende, se a gente consegue isolar algumas leis do significante, a gente consegue trabalhar muito melhor com os significados. Isso está muito mais longe, é isso que ele está dizendo. Olha só, de novo, só para confirmar. O sentido da descoberta analítica não é simplesmente o de ter achado significações, mas o de ter estado muito mais longe do que jamais esteve em sua leitura, a saber, até o significante. Então, quando ele diz até o significante na leitura da significação, é porque o significante entra, né? O significante, ele entra no significado. Concordamos? Comentários, impressões? Ficou parecendo, né, num dos capítulos, deixa eu ver, penúltimo, numa parte aqui na 230 no final, que rola uma criticazinha ali, né, pro Freud. De tipo, falando que essa coisa do temor da castração é porque um sujeito macho pega na captura passivante da relação sexual, homossexual, daí ele fala a coerência causal está construída, mas assim, uma extrapolação abusiva das coisas do imaginário, parece que está dizendo que tem algo do imaginário do Freud ali, né? Total. Que rolando. É muito bom esse apontamento, porque é isso que ele está trabalhando nessa passagem, né? Tipo, ele fala desse significado em que o sujeito está extremamente interessado nesse significado, e aqui ele está marcando a posição do Freud com relação a isso, como se ele ficasse só nesse nível, né? É verdade. Diga lá, Úrsula, bate esse papo com nós. Era isso que eu ia falar. Como o Freud não pensava nessa relação insignificante, ele estava muito mais preso a uma verdade. Não uma verdade como paradoxo, mas uma verdade absoluta. Então, ele estava, sim, interessado em chegar no significado de alguma coisa. Fixo. Como se o desejo tivesse objeto. Isso. Boa. Bom, legal pensar isso aí também, hein? Do desejo encontrar um objeto, quais as consequências disso, né? Como que fica essa ordem de significações quando você dá um objeto para esse desejo, fixa ele em algum lugar. O anoto é estranho, achei bom.
E aí, podemos ir lá para a segunda parte? A força da descoberta analítica não está nas significações ditas libidinais ou instintivas relativas a toda uma série de comportamentos. Isso é verdade, há isso. Mas no ser humano, as significações mais próximas da necessidade, as significações relativas à inserção mais animal no meio enquanto nutritivo, enquanto cativante, as significações primordiais, elas estão submetidas em sua sequência e em sua própria instauração às leis que são aquelas do significante. Isso aqui é interessante para a gente pensar, né? Significações mais próximas da necessidade, relativas à inserção mais animal do meio, no meio enquanto nutritivo e enquanto cativante. Essas são significações primordiais que estão submetidas em sua sequência e em sua própria instauração às leis que são aquelas do significante. Aí, coisa importante que eu achei aqui, pensar sequência. Isso faz lembrar do que ele trabalha lá na carta roubada, né? De sequências, de significantes, de significações e tal. Então, achei importante pontuar isso aqui. E é isso, eu acho muito interessante pensar, né? O que já teve essa aula aqui, eu acho também, essa lição, que ele fala sobre as diferentes culturas. E aí ele diz que os mesmos significantes não estão postos para as mesmas culturas. Isso não significa que dentro de uma língua você não possa significar qualquer coisa. Mas que essa existência do significante ou não faz com que determinadas significações apareçam. Tipo, culturas em que se conta só até 4. E eles não fazem menos coisas do que outras, eles conseguem fazer vários estudos. Mas, quando há incidência de um significante, ele passa a entrar nas nossas significações de forma que mexe com tudo. Tipo, você já leu no seminário 2, mas lá no inicinho, ele vai falar do quadrado, aí ele fala da área do quadrado, e traz um pouco de Sócrates para essa discussão, e aí o Sócrates, ele queria mostrar para o cara que ele estava conversando, que eu esqueci o nome agora, como é que o saber já estava dentro dele. Aí ele fala assim, duplica esse quadrado aí. Aí ele vai, né, intuitivamente, o que ele faz? Duplica cada um dos lados. Só que quando ele faz isso, a área do quadrado, ela quadruplica. Que, tipo, a medida de área é lado vezes lado mesmo, de boa. Só que o lado do quadrado, ele é igual. O que faz com que essa formulazinha, lado vezes lado, se torne lado ao quadrado. Por estar ao quadrado, quando ele duplica cada lado, isso aí dá uma quadruplicação. E aí ele vai, desenha no chão, mostra para o escravo, fala assim, não, mas olha aqui, você quadruplicou. De repente, se você tira aqui esses cantinhos, você vai ter aqui o quadrado e tal. E com isso aparece a tal da raiz de 2. E aí ele vai falar um negócio muito legal, que é sobre esse símbolo que entra no simbólico mesmo. A partir daí, é como se a raiz de 2 ela já tivesse, desde sempre, colocada nessa relação do quadrado. Mas isso ele diz que é um erro pensar que isso sempre esteve aí. Senão que também é uma criação. Só que quando você cria e insere isso como um símbolo, causa-se esse efeito. Esse efeito como se fosse sempre assim. Já viu na clínica? Você vai, conversa com essa pessoa e aí esse sujeito, efeito de significante, você pergunta, desde quando? Ah, desde sempre. Desde sempre. Diz, Úrsula.
E me lembrei de outro exemplo, como você está falando aí do Aristóteles, mas me lembrei de outro exemplo. Acho que foi numa aula do Boto, que ele estava falando que tinha uma tribo em que, que essa tribo não existia o significante azul. Então, só existiam significantes para a cor verde, só o verde. Então, quando colocava uma cor que fosse azul, azul era significado verde. Então, essa significação, exatamente, só vai existir a partir de uma determinada cultura, certas coisas. Se a cultura não tem o azul, né? Ele não estava ali, é uma construção. A gente constrói e passa a partir daí ver azul. Aham. É um efeito de significante mesmo. Exatamente. E é em relação, sempre um significante vai estar em relação aos. Que, se o azul não existe, ele não tem como. Você nunca vai conseguir ver. Então, essa significação ela vai depender também desse significante, do que tem na linguagem. Uhum. Mas um negócio que eu fico pensando muito, não sei resposta para isso mesmo, é o que faz com que esses significantes apareçam, sabe? Mas aí a gente está tentando tentar descobrir o início da linguagem, que a gente não tem isso. A gente não tem como, não tem ninguém que explique. É tipo o Big Bang da linguagem, já está lá. Porque a gente não vai ter muita explicação. Cadê? Ninguém explica isso. Mas, né, talvez, mas não fiquei feliz com essa resposta sua, não. Eu queria uma resposta. Tipo assim, é alguma coisa, alguma relação, sabe? Que faz aparecer, porque também dá para a gente pensar. Esse exemplo que ele traz na instância da letra, né? O significante começa a significação primordial que estabelece a diferença entre homens e mulheres. Ele coloca homens e mulheres. E aí isso é muito uma construção social, né? Em algum momento houve essa distinção. Talvez a necessidade da criação desse significante, né? Aí, ó, você falou um negócio chique, olha aqui. A gente acabou de ler isso. Significações mais próximas da necessidade. E aí a gente tem que pensar o que nos coloca novas necessidades na contemporaneidade. E aí eu entendo que essas diferenciações elas só poderiam surgir realmente a partir de uma discussão, a partir do momento em que você marca essa necessidade de diferenciação e conceitua. Sem conceituar, como você vai estabelecer uma diferença? Então, tipo, a gente pode viver muito bem nesse Brasil racista do caralho sem falar sobre isso. Mas é preciso marcar essa diferença. É uma necessidade dizer que não são tratados da mesma forma pessoas brancas e pessoas negras. Não é. Só que aí tem que colocar isso na ordem da necessidade, né? Ordem do dia. Trabalhar questões contemporâneas. E aí eu fico puta, tipo, a galera fica muito. Não, tá, eu entendo, realmente. Tem muita gente que usa da psicanálise para falar de qualquer coisa, e não sei se presta. Mas a gente também não pode fugir dessa raia de discussões contemporâneas. Sabe, eu acho que isso é um problema, porque, então o que nós estamos fazendo, então, nesse mundo atual? Qual, sei lá, é a parte, né? Como se a psicanálise fosse a parte do mundo. Vai para a ilha, então, juntar todos os psicanalistas lá, viver uma loucura. Se não entrasse, né, essas questões sociais, culturais dentro da nossa clínica, né? Uhum. Total. Tem um portal na porta do consultório de todo mundo que some tudo que é do social, que é da cultura. Entrou lá, é só poesia. Enfim. Mas é isso, gente. Eu acho que tá bom por hoje por aqui, para a gente não começar um tema importante parar aí no meio.
Mais alguns comentários? O grupo vai até 10h30 mesmo. Isso? Ah, não, é 11, eu pirei minha cabeça. Vou Não, continuar que eu, aqui. que eu fiquei pensando, Confundi. eu tenho saído mais cedo para ir para o outro grupo 10h30. Eu fiquei pensando, nossa, será que eu saí todas as semanas inutilmente? Que ele ia acabar? Não, eu confundi. É porque o do seminário 2 é 1 hora só. E aí eu Sim. tenho esse grupo hoje também, aí eu confundi. Não, então vamos seguir aqui. Ó, lá vem ele. Se lhes falei do dia e da noite, é para lhes fazer sentir que o dia, a própria noção do dia, a palavra dia, a noção da vinda do dia, é alguma coisa, propriamente falando, de inapreensível em alguma realidade. Então, olha só, né, como ele coloca essa ordem do significante constituindo a realidade, as significações de uma realidade. Tipo, em alguma realidade é totalmente possível que essa diferença entre dia e noite nem sirva para nada, nem seja posta. O azul e o verde, que eu falei. Sim. Exatamente. Total. A oposição do dia e da noite é uma oposição significante, que ultrapassa infinitamente todas as significações que ela pode acabar por recobrir, e mesmo qualquer espécie de significação. Se tomei como exemplo o dia e a noite, é naturalmente porque o nosso tema é o homem e a mulher. O significante homem, como o significante mulher, são coisas diferentes de uma atitude passiva e ativa, atitude agressiva e atitude cedente. Outra coisa que comportamentos. Há, sem nenhuma dúvida, um significante escondido aí atrás, que, é claro, não é absolutamente, em parte alguma, encarnável, mas que está assim mesmo encarnado, o mais justo possível na existência da palavra homem e da palavra mulher. Aí eu achei confuso isso aqui. Vamos ver se alguém consegue elucidar. Essa parte que ele fala de que não é absolutamente, em parte alguma, encarnável, mas que está assim mesmo encarnado. Porque existe uma relação. É sempre uma diferença na relação. Não entendi ainda. Estou tentando. Na instância da letra, ele fala, tem um parágrafo aqui na 510, que é uma coisa parecida. A centelha criadora da metáfora não brota da presentificação de duas imagens, isto é, de dois significantes igualmente atualizados. Ela brota entre dois significantes dos quais um substitui o outro, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto permanece presente em sua conexão metonímica com o resto da cadeia. Da metáfora, né? Será que não é isso? Não sei. O que dá para pensar? Porque esse, mas que está mesmo assim encarnado, parece isso de o significante oculto permanece presente na conexão. Né? Eu fiquei pensando no falo. Tipo o quê? Porque ele acaba sendo o único significante que não pareia com outro nenhum. Ele é o sozinho. Uhum. E aí eu tenho umas anotações que diz: o falo organiza para que o sujeito apareça nesse lugar. É o único significante sozinho, ele que metaforiza o desejo. Movimentação histórica do significante no desejo. Lógica organizada pelo falo. Aí o falo na psicose é como se estivesse sem lei. Também tem falo resultado negativo, resultado da organização da metáfora paterna. Vai para o resto da operação. Sobra sozinho. Tá, deixa eu só organizar. Aí seria como se a gente estivesse pensando nessa relação que a Ana trouxe também,
do significante, que ele permanece oculto, mas que ele está deslizando por baixo dessa cadeia, pensando isso como falo que organizaria todos os demais. É isso? Eu acho, eu acho que faz sentido por causa da metáfora paterna também, né? Por ele já colocar nesses termos de metáfora. E a definição da metáfora trazer isso, de um significante substituir o outro, mas ele continua em relação com aquela cadeia, mesmo que esteja oculto. Eu não sei, gente, porque você está marcando aqui na frase. O significante homem como o significante mulher são coisas diferentes de uma atitude passiva e uma atitude ativa. Ou seja, eles estão em relação. Uma coisa vai excluir a outra. Eu não pensei no falo, não. Eu não estou entendendo o que vocês estão querendo dizer do falo, não. Eu Não, pensei... não necessariamente. Não, pode ir. Não necessariamente excluir, né? Mas o que eles estão falando é isso, justamente da relação de diferença, né? Porque, na verdade, um só existe por causa do outro, mais uma vez naquele negócio de objeto, né? Então, assim, é como a gente fala do universal, o branco só pode se dizer, quer dizer, ai, peraí, minha gente, para organizar essa coisa na minha cabeça, até para mim também. Mas o que eu entendi aqui, quer dizer, estou entendendo, né? É porque o que ele falou aí são comportamentos que são ditos, são significações que estão aí. Aí. Por isso que ele fala assim, não é absolutamente parte alguma encarnável, mas está mesmo assim encarnado. Porque, por exemplo, quando a gente fala... Gente, isso pode ser piração, tá? Mas quando a gente fala mulher, tem toda uma coisa ali com mulher. Então, por mais que a gente saiba que não é, mas ainda assim é. Tá entendendo assim, mais ou menos, o que eu tô dizendo assim? Porque, por exemplo, por mais que aquilo não seja, vamos dizer, são só histórias, né? Mas ainda assim, isso, vamos dizer, se cola, vamos dizer, mais ou menos. Talvez seja isso do encarnado, que não seja encarnado, mas ainda assim está encarnado. Uhum. Eu pensei que talvez, pensando bem do significante mesmo, assim, né? Independente das características sociais, enfim, que a gente às vezes fala por aí. Mas, tipo, quando a gente pensa em significante homem, a gente já pensa, não é mulher. Mas, ao mesmo tempo, ele só é homem porque não é mulher, sabe assim? Nessa lógica. Mesmo. Pura diferença. Tá em referência. A relação vai ter pura diferença. Eu pensei nisso também. Eu só não estou conseguindo explicar. Só que daí isso tem a ver com o falo, né? Porque não dá para ser tudo, assim, tem uma certa falha ali no buraco. Quando ele fala assim, mas o homem só se diz homem quando ele vê a mulher. Se a gente for parar nesse primeiro par, ele só se percebe quando vê assim, quando viu, nossa, assim, né? Tem alguma outra coisa assim. Então, eu sou homem porque, vamos dizer, ali é mulher. Precisa dessa, assim. Colocar uma imagem aqui para a gente discutir mais ainda isso aí. Ver se vocês conseguem ver. É um quadrinho de linguística. Vocês estão vendo ele? Estamos sim. Tá. Vamos pensar isso aqui também. Que é o seguinte, isso aqui é um quadrinho de uma construção de frases, né? E aí a gente tem dois eixos. Você tem esse eixo da metonímia. Nós choramos visto que estávamos ansiosos. E teria também o eixo da metáfora, em que tem uma substituição que mantém uma ligação metonímica com os demais termos. Então, vamos até o final. Nós choramos visto que estávamos jovem. Substituiu, certo? E manteve a relação metonímica com os demais elementos? Beleza. Isso. Coisas para a gente pensar junto com isso. Eu acho que essa estrutura do significante, né? A forma como ele se movimenta. E aí, eu também estava pensando nisso da diferença do homem e da mulher, como essa diferença colocada num nível, nesse aqui, ó, que ele está chamando aqui de paradigmático.
Como se isso estabelecesse paradigmas, diferenças mesmo. Porque isso aqui coloca uma diferença no mesmo nível. Tipo, olha aqui tem sujeitos. Se eu mudo de nós para você, eu estou mudando dentro de um mesmo paradigma, estabelecendo uma diferença entre os sujeitos. Ou sou nós, ou é você, ou é ela, ou é tu. A mesma coisa depois com o verbo. Chorar é diferente de saber, que é a diferença de contar. Tipo assim, nós é diferente de choramos enquanto palavras? Óbvio que sim, mas não se refere a uma mesma coisa. Tipo, nós é um sujeito, chorar é um verbo. Então, o significante, enquanto ele estabelece uma identidade também, me parece. Ao mesmo tempo que ele estabelece uma identidade, ele estabelece uma diferença. O que seria ali no texto encarnável, não encarnável, mas mesmo assim encarnado. Encarnável como um significado, não é isso, Fernando? Você pensa isso? Aí Isso, sim. Aí isso. sim. Uhum, pensei nisso. Uhum. Aí fez sentido. Então, ele não é encarnável num significado fechado, mas que nem por isso ele não está encarnado, né? Boa. Então tá. Podemos seguir, então? Fechamos isso aí? Acho que sim também. Se esses registros do ser estão em alguma parte, é afinal de contas nas palavras. Não é obrigatório que sejam vocábulos verbalizados. É possível que seja um sinal numa muralha. É possível que, para o dito primitivo, seja uma pintura ou uma pedra, mas está em outro lugar que não em tipos de comportamentos ou patterns. Tá. Oh, legal isso aqui, né? De pensar. Registros do ser. Tipo, qual a ontologia possível, qual a materialidade disso que a gente está trabalhando? Tá? Nessas palavras, mas não só nisso também, né? Não precisa ser um vocábulo verbalizado. Pode ser essa identidade e diferença que se apresenta também num símbolo, num camisa de futebol. Na pintura, como ele está citando aqui. Aham. Do que tá desenhado. Vai ter diferenças também no desenho, por exemplo. Sim. Uhum. Nossa, é chique demais. Hoje está muito chique. Muitas coisas. Não é uma novidade. Quando dizemos que o complexo de Édipo é essencial para que o ser humano possa aceder a uma estrutura humanizada do real, isso não quer dizer outra coisa. Tudo. Olha só isso aqui também, hein? Uma estrutura humanizada do real. Eu acho que isso tem a ver com o que ele colocou lá em cima. Seria justamente esses registros do ser. Então, estou pensando numa forma de colocar isso. Mas isso me faz pensar o real de uma outra forma, talvez, do que eu estava entendendo até então. Tipo, como esse real, ele aparece numa estrutura humana também. E aí ele é impossível, porque você não pode colocar, igual ele colocou lá em cima, né? O significante encarnado em alguma coisa, num significado fechado. Isso é impossível de fazer. Isso contradiz a própria definição do significante. Mas
é assim que funciona, é assim que ele está posto, né? E aí isso me fez pensar no que a gente discutiu hoje também, da verdade como um paradoxo. Enfim, uma boa lição. Tudo o que ocorre em nossa literatura, os princípios fundamentais sobre os quais nos acomodamos o implicam para que haja realidade, acesso suficiente à realidade, para que o sentimento da realidade seja um justo guia, para que a realidade não seja o que ela é na psicose, é preciso que o complexo de Édipo tenha sido vivido. Ora, não podemos articular esse complexo, sua cristalização triangular, suas diversas modalidades e consequências, sua crise terminal, dita declínio, sancionada pela introdução do sujeito em uma dimensão nova, a não ser na medida em que o sujeito é, ao mesmo tempo, ele próprio e os dois outros parceiros. É o que significa o termo identificação, que empregamos a todo instante. Há, portanto, aí intersubjetividade e organização dialética. Isso é impensável se o campo que localizamos com o nome de Édipo não tiver uma estrutura simbólica. Ou seja, você só pode pensar o Édipo porque ele está na estrutura simbólica, ele está ali, ele foi inventado, ele está como ele foi pensado por Freud. É por isso que a gente enxerga ele. Será que é isso? Ele está falando aqui, está? Eu acho que ele está acompanhando o Édipo como algo essencial mesmo para a dimensão humana. Mas o Édipo ele é essencial porque ele foi pensado por alguém. Então a gente só consegue enxergá-lo por isso. Sim, sim. Mas eu tô com a impressão com essa parte que tem, tipo assim, muita coisa que a gente está deixando passar. Tô sentindo isso, sabe? Mas cada frase desse cara tem um monte de coisa para pensar, entendeu? E fora que ele não está vivo, então a gente fica viajando. Não vou perguntar a ele, é isso aí que ele quer dizer? Eu duvido que ele ia responder, nem se ele estivesse vivo. Não ia, não. Mas essa última parte, sabe? Que ele diz que é isso que significa identificação, portanto, aí intersubjetividade. Eu acho que isso aqui dá para a gente elaborar melhor, sabe? Não acho que está tão distante das coisas que a gente está discutindo. Parece que está pertinho, está quase. Falta alguns pontos. Na última aula, ele definiu um pouco o intersubjetividade também. Eu vou procurar aqui rapidão para a gente ver se ajuda. Achei. Está lá na página 226. Começa no segundo parágrafo. Ele diz primeiro: desde que haja delírio, entramos a todo pano no domínio de uma intersubjetividade, cujo problema todo é saber por que ela é fantasmática. Beleza. E depois embaixo ele diz: o próprio da dimensão intersubjetiva é que vocês têm no real um sujeito capaz de servir-se do significante como tal. Isso é, não para informá-los, mas precisamente para iludi-los. Essa possibilidade é o que distingue a existência do significante. Desde que haja sujeito e uso do significante, há um uso possível do entre-eu, isso é, do sujeito interposto. Então, quando ele diz aqui desses três, ele próprio e dois outros parceiros,
Onde a gente localizaria esse entre eu? É uma primeira pergunta. A linha, esse entre eu. Eu acho que sim, acho que nessa relação imaginária também. Mas aí, aqui a gente tem, com essa formulação, que pensar essa importância também do registro imaginário, porque se isso organiza a intersubjetividade, como é que você vai ter uma intersubjetividade sem o registro imaginário? Como é que você vai se organizar com relação aos outros sem esse imaginário? Tem como? E isso de serviço do significante como tal. Dimensão intersubjetiva, você tem no real um sujeito que é capaz de servir-se do significante como tal. Não para informá-los, mas precisamente para iludi-los. Eu leio isso pensando naquela discussão que a gente estava do como se estabelecem significantes na sociedade, se não por essa dimensão intersubjetiva em que você tem um sujeito capaz de servir-se do significante. Não para informar, porque o significante ele não é signo, ele não pode ser fechado, mas para iludir, para estabelecer essa diferença. Uhum. Que também é uma construção, é uma ilusão. E aí, é muito doido isso agora que eu pensei. Viagem louca essa, viu? Tava assistindo ontem o documentário do James Webb. Vocês me perdoem a viagem, mas que a gente pode pensar o próprio tempo como apenas uma ilusão também. É uma construção. É uma construção intersubjetiva que marca as diferenças. É uma ação do significante. Diga, Lara. Eu fiquei pensando muito nessa questão da realidade. E quando você voltou nesse trechinho de que o problema é saber como ele é fantasmático, eu me lembrei que lá no seminário 14 ele coloca que a realidade é o pronto para carregar o fantasma. E aí ele traz algo sobre. Deixa eu ver, só acho aqui. Que a realidade é isso que aparece o primeiro, que é o mito individual do neurótico, do signo, do que tem dentro e fora. Só que no ato analítico a gente deforma isso com os cortes, enfim, com algumas questões da topologia e a gente torce a estrutura da realidade. Essa realidade pronta para carregar o fantasma, ela é o que faz essa montagem que a gente está lendo do RSI. Uhum. Concordo. E eu acho importantíssimo a gente pensar isso como uma montagem, né? E aí eu fiquei pensando nessa realidade que ele traz bastante aqui, né? Para que haja realidade, é preciso que o complexo de Édipo tenha sido vivido. Não podemos articular esse complexo, a cristalização triangular, sancionada pela introdução do sujeito em uma dimensão nova, a não ser na medida em que o sujeito é ao mesmo tempo ele próprio e os dois outros parceiros. E aí eu fiquei pensando nessa realidade, nessa montagem RSI, nesse pronto para carregar o fantasma. Enfim, ideias jogadas também, nada muito. Você está no seminário 14, Lara? Você estava lendo o seminário 14? Só a primeira aula para pensar a realidade também, nessa torção, porque tem, por exemplo, essa realidade, ela aparece na clínica para gente como algo separado do desejo,
realidade e desejo. A gente torce para inserir os sujeitos na ordem de um desejo, na ordem do desejo. Acho que é por isso que é importante falar de como aparece essa realidade, porque aqui ele está trazendo bastante essa realidade, acesso suficiente à realidade, que tipo de realidade, como que é isso, como que seria isso na psicose, né? Qual que é a diferença disso, dessa realidade? Porque essa realidade na neurose forma essa bolha, realidade e desejo, e com as torções, com os cortes, o ato analítico, a gente insere esse sujeito na ordem do desejo. Na psicose seria o quê? Ou não teria? Forma essa bolha ou não forma? O que é a realidade ali? Porque aqui ele está falando que precisa passar pelo complexo de Édipo. Uhum. Então, dúvidas, assim, mas pontos que Sim, talvez... mas fiquei pensando em topologia demais quando você estava falando. E, tipo, pelo que eu estou entendendo, essa construção, passar pelo Édipo, presença de determinados significantes, isso vai estabelecer a estrutura. E aí, se a gente não tem uma estrutura estabelecida como na psicose, como tem na neurose, realmente essa questão é muito importante, né? E aí, como é que fica? De que lado fica essa questão do desejo, essa separação do sujeito, sim? Mas também não saberia dizer muito mais sobre isso, não. Só ficar com dúvida mesmo. Realmente fica esse ponto, porque quando ele traz a necessidade, essa coisa que vai construir uma outra coisa, eu fico pensando na necessidade, demanda, desejo, nesse caminho. E aí eu consigo pensar na neurose, mas eu não sei se fica ainda muito alcançável ali no que seria na psicose. Eu sempre parece que fica fugindo, sabe? Uhum. E também tem a questão do grafo, né? Que começa com aquele ser de necessidade. E depois vem os significantes. Então, todas é isso que ele está falando aqui, né? Significações mais próximas da necessidade são instauradas pelas leis do significante. A demanda, as voltas de demanda, seria os significantes pareados. Então, Na psicose já não daria para parear. uhum. Boas discussões. Mas é isso, hein? Acho que agora só mês que vem. Então, eu vou deixar lá no grupo as datas do mês que vem, dos nossos encontros, e aí a gente retoma. Eu falei que depois desse seminário aqui era só coisa boa. Muito bom. Stephanie, nada a ver com essa aula, mas rapidinho. Terça-feira, que dia que você está fazendo o seminário 2? Porque eu estava organizando os horários da minha faculdade. Por isso que eu Estou não entrei. fazendo hoje, quinta, às 2h. Tá. Eu acho que hoje eu não consigo, porque eu tenho compromisso. Mas tá, eu vou ligar para tu. Vocês estão no Demorou. comecinho mesmo, né? Eu perdi o quê? Uma aula. 3, mas está na lição 2 ainda. Ah, não. Então eu vou ver o que eu faço para ver se eu começo Você hoje. entrou nesse aqui muito depois, você tá de boa. Esquenta. Ah, tá gravado também, né? Sim. Ah, então tranquilo, vou entrar. Eu vou dar um jeito. Eu só tenho que confirmar o estágio lá da faculdade, que eu não sei ainda se vai ser segundo dia inteiro ou terço dia inteiro. Por isso que eu tô esperando mesmo. Mas vou entrar, vou entrar. Qualquer coisa eu pago e vejo as gravações, entendeu? Demorou. Então, até mais, gente. Muito obrigada por hoje. E a Tchau, gente se gente. vê. Até. Valeu, tchau, Bom dia tchau. para todos. Bom dia.